Eu nem me apresentei direito, né? Eu sei que tem uma galera que me conhece aí, mas provavelmente a maioria não. Eu sou eu sou arquiteto de serviços da VMware. Então eu trabalho no tipo de pós-venda de implementação. Então o que eu estou trazendo para vocês é basicamente o que eu tenho visto em cliente, o tipo de coisa que é colocado, não é o tá além da demo bonitinha de pré-venda ali, tipo que às vezes mostra ali alguma coisa interessante, mas que quase que às vezes não é prático, né? O seguinte, eu preparei aqui uma apresentação aqui, ó, tem 66 slides aqui, acho que vai ser rapidinho. Ah, Bom, suave. Perfeito. bom, é zoeira isso, não tem slide nenhum aqui. Né? Vamos direto para o hands-on aqui. E eu tenho aqui, eu vou passar para vocês aqui, a gente dar uma olhada em alguns temas aqui, algumas coisas principais do VRLize Automation 8.1, que é essa versão que saiu há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que é a primeira versão de verdade aí, que tem tudo que a gente precisa para implementar de fato as nuvens privadas e esse broker de nuvem pública. Antes da gente começar, eu queria saber da galera quem já conhece, eu sei que algumas pessoas que estão aqui eu já conheço, eu sei que já usam, já conhecem, mas só para a gente ter uma ideia de que nível de profundidade a gente entra aqui. Então, o pessoal já conhece o produto, alguém já olhou para isso, é a primeira vez que vocês estão vendo isso e assim por diante? Podem responder aí no chat. Se alguém Ou se quiser eu, abrir o fone aí também, fique à vontade. Se quiser. só para Não, beleza. Eu sei que tem gente aqui que conhece o VRA7, então até para saber se fazer alguns paralelos aqui do que a gente tinha e do que a gente já tinha e o que a gente tem aqui nessa versão nova aqui, tá? Obviamente não vai dar tempo de cobrir tudo, tá? Por exemplo, essa parte de custos, por exemplo, definitivamente eu não vou falar agora, senão a gente poderia ficar uma semana aqui, tá? Então, basicamente, o produto tem uma arquitetura bem diferente, está baseada só em appliances agora, tá? Olhando aqui para a interface dele, a gente tem aqui basicamente está dividido em alguns serviços. Eu sou, obviamente, um administrador aqui, eu acesso tudo, daqui a pouco eu conecto com o usuário normal para mostrar para vocês qual que é a cara que isso aparece para o usuário. Então, Cloud Assembly é basicamente onde eu desenvolvo tudo. Service Broker, onde eu publico, onde está meu catálogo, e Orchestrator, desenvolvimento mais avançado de integrações e extensões. CodeStream também não vou abordar agora, basicamente estamos falando de DevOps, mas também pode ser usado aí para automação, mas no geral é basicamente DevOps. Isso aqui é para levar o código do desenvolvedor até a produção, basicamente. Tá? Então esse pedaço Cloud Assembly é onde de verdade a gente faz as coisas acontecerem. Tá? A primeira coisa aqui eu cadastro Cloud Accounts e integrações. Ou seja, o que a ferramenta vai fazer, o que ela vai orquestrar. Então eu tenho aqui o meu laboratório, o meu vCenter, o meu NSXT e minha conta na AWS. E de integrações aqui, esse aqui vem por padrão, aqui é o próprio Orchestrator, eu tenho o GitHub e o próprio MyVMware. Tá? Entre diversas outras que tem aqui, obviamente não dá tempo da gente discorrer sobre tudo. Tá? Então, em outras palavras aqui, onde eu vou provisionar, o que eu vou fazer. Então, uma vez cadastrado aqui, subindo aqui, né, subindo essa telinha para cima aqui, ele descobre o que tem lá. Então ele descobriu aqui o meu cluster vSphere e meus resource pools ou outros clusters e descobriu as regiões AWS que eu marquei para provisionamento. Mesma coisa com redes, achou um monte de rede, as minhas subnets da AWS, minhas redes do NSX, redes do vCenter, assim por diante, grupos de segurança, tantos que estão na AWS. Se tivesse Azure, Google Cloud, seria mais ou menos a mesma coisa, ia juntar tudo aqui no mesmo balaio. Então aqui, basicamente, ele só mostra tudo que ele achou. Tá? Então aqui, basicamente, estão todas as minhas políticas de armazenamento no vSAN, por exemplo. Tá? De verdade mesmo, só criei uma diferente. Tá? E faz um inventário de tudo que está lá. Tá? Como o Duboc comentou há pouco, aqui ele vai descobrir do que já estava lá, e aqui você vê que tem duas VMs que ele mesmo fez deploy, é dele próprio. Tá?
Então, reunindo todo esse montão de recursos aqui, a partir daqui, ó, conforme a gente vai subindo, a gente começa a organizar esses recursos e dizer quem pode acessar o quê, quem pode fazer o quê. Então vamos, começando aqui por o mais fundamental aqui, vamos pegar o mais fácil aqui, ó, mapeamentos de flavors, de tamanhos, basicamente, é eu ter os tamanhos de instância. Aqui eu criei três small, medium, large. Aqui eu estou dizendo, por exemplo, aqui que nessa conta, nessa região, ou seja, meu vCenter, o tamanho small é uma vCPU e 512 MB de memória. Eu poderia fazer uma coisa parecida, ó, na AWS, esse cara aqui vai ser o T1 Micro, por exemplo. Entendeu? De forma que esses mapeamentos vão colocar uma camada na frente dos meus blueprints para mim poder provisionar em qualquer nuvem. Toda hora que eu referenciar o tamanho small, se vir para o vSphere vai ser esse tamanho, se vir para a AWS vai ser esse outro, se vir para o outro vSphere, outra região da AWS, Azure, etc, etc. A mesma coisa com imagens. Tá? Então, eu criei duas imagens aqui, então eu chamei um de CentOS Minimal. Nessa conta aqui, ele corresponde a esse template. Aqui tá fácil, né? Esse é o template no vSphere mesmo, ó. Tá aqui o danado aqui, ó. Basicamente um template no vSphere. Mas basicamente aqui eu poderia dizer que, olha, que na AWS vai ser, sei lá, qualquer outro aqui. Qualquer EMI aqui, qualquer que você queira. Significa que quando eu referenciar esse cara aqui, dependendo de onde eu mandar, ele pega o template certo. Pode ser um monte de vSphere, vários vCenters diferentes, para diferentes regiões, assim por diante. Depois eu pego Network Profiles e Storage Profiles, que para simplificar aqui, ele vai reunir as diferentes políticas de armazenamento e aqui ele vai reunir meus recursos de rede. Basicamente, as redes que eu quero provisionar, tem aqui um tanto de coisas avançadas aqui, que daqui a pouco que não dá tempo para a gente comentar tudo, mas eu vou mencionar brevemente daqui a pouco. Sendo que as redes eu tenho que defini-las, tá? Por exemplo, essas duas redes aqui são redes overlay no NSXT. Então eu basicamente defini, esse é o endereço da rede, aqui são servidores DNS, etc, etc. E eu vou definir os IP ranges também, quando o vRealize Automation é meu próprio IPAN. Se eu tiver um IPAN externo, o range vem de fora, obviamente. Por exemplo, Infoblocks, por exemplo, que é o que o pessoal mais usa por aí. Feito isso, eu organizei isso de forma a ser consumido por blueprints ou pelos usuários que vão solicitar esses blueprints. O que eu vou fazer depois, a parte que falta são Cloud Zones, que basicamente uma Cloud Zone é um agrupamento de recursos. Dos recursos. Então, por exemplo, nessa Cloud Zone vSphere eu tenho esses 3 recursos computacionais aqui. E na AWS aqui ele vai ter minhas Availability Zones aqui. E finalmente os projetos que são quem reúne os usuários e quem pode provisionar o quê. Então aqui eu criei chamei aqui de projeto 01 aqui. Chamei um de projeto 01 aqui, ele está me dizendo aqui, olha, esses são os usuários aqui, tem esse grupo aqui que é um membro, tem eu mesmo aqui que sou administrador deste projeto. Ó. Esse cara pode provisionar no vCenter e ele pode provisionar exatamente nessas quantidades. Por exemplo, aqui tem um exemplo simples, ó, uma cota de armazenamento, uma cota de CPU, memória ou número de instâncias e assim por diante. Tá? E tem alguns parâmetros aqui de formação de nome de máquina, etc, etc. Tá? Então, em outras palavras, o projeto reúne quem são as pessoas, onde elas podem provisionar e quanto elas podem provisionar. Basicamente é o centro aqui comparando com o VRA7, quem trabalha com o VRA7, o projeto é um mix da reservation com o business group. Mais ou menos os dois aspectos aí de uma certa forma estão por aí. Bom, faltou falar uma coisa importante que eu deixei de propósito por último, que é o seguinte, comparado com as versões anteriores do produto, a forma como eu localizo os workloads nos clusters, redes, políticas de armazenamento é bem diferente. Então, basicamente, tudo aqui está baseado em tags. Nós estamos acostumados a pensar em tags no contexto de extensibilidade, mas aqui é fundamental. Então, vou dar um exemplo simples aqui, ó. As minhas duas storage policies aqui,
Tá? Eu coloquei uma tag aqui, arbitrária, storage, RAID 1, storage, RAID 0, RAID 1. Pode ser qualquer coisa. Poderia ser storage policy, eu criei essa tag, eu inventei ela. Tá? Poderia ser storage gold, silver, bronze, o que você quiser. Eu só taquei uma etiqueta nele. E eu fiz a mesma coisa com redes. Se olhar aqui nas minhas redes que eu coloquei aqui também, as redes que vêm do NSX já vêm com algumas tags, mas eu coloquei aqui um Network Dev, Network Prod, só para simular aqui uma diferença, ou Network com o próprio nome da rede, qualquer coisa, e aqui uma tag Network Management, por exemplo. Isso só serve para mim identificar esses caras. E, obviamente, o mesmo com os recursos computacionais, tá? Então, nesses três caras aqui, que seriam... Esses são resource pools, tá? Mas ele poderiam ser o cluster 1, 2 e 3, tá? É a mesma coisa para o VRA. Eu só taquei aqui umas tags nele de novo. Dev, prod, alguma coisa assim. E, basicamente... ou seja, em outras palavras, cadastrei onde eu quero provisionar, o que eu vou gerenciar aqui. Joguei tags em tudo que eu quero localizar. Veja que a AWS aqui eu deixei de propósito sem tag aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Coloquei tags, organizei em perfis de armazenamento, perfis de rede, criei os mapeamentos de imagem e de flavor. Kubernetes também é parecido, é o mesmo conceito, mas também acho que não dá tempo de falar em 40 minutos aqui. Agrupei em Cloud Zones cada um dos meus recursos computacionais e finalmente criei projetos e dei direito a eles a provisionar em determinados lugares. Tá? Basicamente isso por enquanto. Agora vamos começar a juntar as coisas aqui, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um blueprint, alguma coisa para consumir isso, tá? E esse blueprint, tipicamente, pode ser de um monte de coisas diferentes. Quando eu crio um blueprint novo aqui, ele vai me trazer aqui. Eu criei esse admin project para ser dono dos blueprints, tá? E vou marcar aqui para poder compartilhar ele com quem eu quiser. E eu tenho um canvas aqui em branco em que eu posso arrastar tudo que é coisa aqui do lado, tá? Para colocar num blueprint. Seja o mais simples possível aqui, ó, uma máquina virtual, uma rede. Eu grudo a rede na máquina virtual, a gente já vê o Security Group, por exemplo, vamos ligar esse Security Group nessa máquina, ele vai me perguntar qual nick da máquina é. Beleza, tão simples assim, ele vai completando o código aqui do lado pra gente. Tá? Ou então fala, olha, também vou trazer aqui ó, um bucket S3 aqui, também para ser consumido por aqui, por exemplo. Tá? Aí começa o primeiro ponto aqui. Vocês podem ver que eu tenho alguns elementos que são cloud agnostic, que eu poderia provisionar em qualquer cloud, simplesmente com a manipulação daquelas tags que eu mostrei para vocês. Porém, saindo daqui, se eu pegar aqui e começar a colocar alguns elementos da Azure ou da AWS aqui dentro, ele já não é mais agnóstico, ele só funciona basicamente numa nuvem. Tá? A não ser que eu conecte remotamente de um lado para o outro, mas não é muito comum isso. Só para repassar aqui que eu tenho aqui, ó, eu tenho um monte de coisa da AWS aqui, RDS, Lambda, obviamente não tem todos os serviços da AWS aqui, mas certamente os principais, tá? Google Cloud foi o último que entrou, eu não tenho muita coisa aqui. Azure, mesma coisa, tem um monte de coisas da Azure aqui, as principais. E cadê o que eu passei aqui? E Configuration Management, Ansible Tower, Puppet. Para mim, juntar aqui um playbook, alguma coisa, já integrar no mesmo blueprint. Eu vou fechar esse cara aqui, eu vou pegar um que eu já customizei. Aqui, o que eu fiz aqui? Baseado aqui em múltiplos projetos aí de automação que a gente tem feito, eu criei aqui um caso típico aqui, em que eu já vi em vários tipos de clientes distintos, que basicamente aqui, uma máquina virtual conectada numa rede. Nesse caso eu estou sendo específico, é uma vSphere Machine, é uma NSX Network. Então esse aqui não é Cloud Agnostic, esse aqui eu só vou provisionar no vSphere. Aqui eu coloquei um volume de disco aqui e um grupo de segurança, nesse caso um grupo de segurança sob demanda. Tá? A única coisa que não é muito típica aqui é o grupo de segurança. Isso aqui já é um tema um tanto mais avançado.
Vocês podem ver que o meu código aqui já ficou razoavelmente grande aqui. Tá? Eu tenho a minha máquina virtual aqui, vamos examinar ela aqui, ó. A imagem dela está definida aqui, ó, CentOS Minimal. É aquele nome que eu defini no meu mapeamento. Tá? Veja que quando eu coloco aqui, ó, ele já me sugere os outros valores também. Ó. Se eu apagar isso aqui, nem precisa nem apagar. Ele já vai trazendo os valores que de fato estão ali. Tá? Então esse tipo de blueprint no código aqui, que em boa parte você faz direto aqui, pode assustar no começo, mas não é tão complicado assim, porque ele vai tudo completando para você com os valores, e você não precisa ficar olhando, consultando. Tá? Agora o flavor, o tamanho da máquina, está vindo de um input. Tá vindo de um parâmetro de entrada, que está definido aqui em cima. Aqui. Já mostro para vocês melhor. Tá? Aqui eu criei duas propriedades arbitrárias aqui. Não, perdão, isso não. Esse não é arbitrário. Esse aqui é a pasta no pasta no vCenter, tá? A folder no vCenter, que é isso aqui, ó. É aqui, ó, é onde a máquina vai cair, aqui, ó, VRA VMs. Tá? Aqui eu criei duas propriedades totalmente arbitrárias aqui, que eu estou usando só para formar o nome da máquina. Tá? Ou seja, um código do sistema operacional e um código da aplicação. Já vai ficar claro daqui a pouco o porquê disso. Tá? Esse aqui é o custom spec lá do vSphere. Tá? Ou seja, eu estou clonando a máquina do vSphere usando o custom spec que já está lá, o mesmo que eu uso, poderia ser o mesmo que eu uso para clonar máquinas aqui no próprio vCenter. Tá? Aqui outra coisa interessante, vocês viram que o Duboc comentou, por exemplo, de você fazer uma separação de custos no VROps por tags. Para a gente colocar tag na VM nas versões anteriores era um pesadelo. Tinha que rodar workflows, tinha toda uma complexidade. Aqui simplesmente é isso. Estou colocando uma tag que chama cost center e está vindo de um input. Ou seja, o usuário vai escolher na entrada. Tá? Então, ou seja, mais fácil impossível. Isso aqui, eu tenho casos aqui que essas 3 linhas aqui vão substituir uns 4, 5 workflows, um monte de complexidade desnecessária aqui. Bom, a rede aqui também eu estou definindo. Aqui ele é simplesmente uma referência à rede que eu estou conectando, tá? Isso aqui ele preencheu automaticamente para mim. Tá? Também o Security Group é a mesma coisa. Quando eu arrastei o Security Group que ele trouxe aqui, então nem tudo eu preciso tocar esse código. Mesma coisa esse disco aqui, tá? Quando eu arrastei um disco para cá e grudei ele na VM, ele já preencheu isso para mim. Mas agora vem a parte interessante aqui, ó. Storage. Aqui eu estou colocando um constraint que eu estou dizendo, olha, o storage dessa máquina virtual vai ser o que tiver essa tag. E essa tag, eu estou formando a tag por uma parte fixa que eu estou concatenando strings, tá? Eu queria isso aqui nem é tão necessário, mas eu só queria mostrar que dá para fazer lógica aqui, tá? Até um pouco mais sofisticado que isso, tá? Então eu estou montando a tag, 2 pontos, e aqui o resto vai vir de um valor que o indivíduo vai colocar na entrada. E a mesma coisa o recurso computacional. Aqui, por exemplo, essa tag aqui, por exemplo, ele até trouxe aqui as tags que já existem. Tá? Se eu colocar uma tag no recurso da AWS, o negócio vai para lá. É claro que para isso funcionar, o resto tem que estar coerente. Né? Não adianta nada o compute estar com uma tag para a AWS e a rede numa rede que não existe lá, entendeu? E finalmente aqui, ó, quando eu clico aqui, aí eu tenho as propriedades da minha rede, etc, etc. Bom, não dá tempo aqui da gente olhar cada vírgula aqui, tá? Então, feito isso, criado meu blueprint, tá? Aqui, tem algumas coisas aqui que eu não preciso ir no código, tá? Por exemplo, inputs. Então, aqui eu criei variáveis de entrada, por exemplo, eu peguei um cara aqui, chamei de VM Storage Policy, o nome amigável, o tipo dele, coloquei alguns valores aqui, RAID 0, RAID 1, por exemplo. Tá? E depois eu só faço a referência lá dentro do código. Então ele cria aqui em cima para mim ó, todos os parâmetros de entrada. Enfim, criado aqui meu template, tá? Criado meu template com tudo que eu preciso, tá? E de novo, o caso mais básico vai ser sempre uma máquina virtual com alguns serviços em volta dela. Tá? Com alguns serviços em volta dela. Fechei aqui, uma vez que isso está pronto, eu publico. Ele tem um controle de versão aqui, tá? Você pegar aqui, ó quantas versões eu já fiz aqui disso. Ó, tipo, e eu libero para o catálogo a versão final. Então, se eu fizer uma alteração nela aqui, tipo, eu vou lá, crio a última versão era 7, eu crio a versão 8 e solto ela para o catálogo.
Tá? Eu posso testar ele aqui mesmo, ó. Posso fazer um deploy aqui mesmo, tá? Preencher os parâmetros. Mas aqui olha que interessante, ó, tá tudo cru, tá vendo? Tá tudo mal feito aqui, os inputs, ó, tá... Isso aqui não tá familiar, tá? Não tá com uma cara profissional aqui para você dar para um usuário final. Então, isso aqui você vai tipicamente fazer para testar, para garantir que o blueprint está funcionando. E ele tem esse teste aqui também, ó. Esse teste aqui, ó, ele simplesmente testa a consistência do blueprint. Então, por exemplo, eu coloquei aqui os meus parâmetros de entrada, ele vai só testar se está consistente. Por exemplo, se eu coloquei uma tag para ir num cluster vSphere e uma tag para ir para uma rede que não existe nesse cluster vSphere, ele vai pegar uma inconsistência aqui e vai falar, opa, esse blueprint não vai funcionar. Então ele pensa um pouquinho aqui e fala que, ó, beleza, ó, ele simulou e ele tem até um fluxo aqui, depois que ele mostra em mais detalhes, tá? Então, feito isso, soltei para o catálogo, tá? Eu soltei para o catálogo esse cara aqui, ele vai para esse outro cara aqui. Vou voltar para a tela inicial aqui, só para a gente lembrar que ele vai para o Service Broker. No Service Broker, eu vou dizer para ele, ó, esse cara de fato é o catálogo, tá? É aqui que o usuário final vai consumir. Então aqui você vê que eu já populei ele com algumas coisas aqui, mas basicamente aqui eu vou trazer daqui, eu vou falar para ele que ele vai trazer itens de catálogo do Cloud Assembly, que eu vou customizar o conteúdo, vou dar permissão, e o mais importante aqui, ó, vou customizar o formulário para ele ficar com uma cara profissional final. Então, por exemplo, eu não quero storage class, por exemplo, aqui, eu coloco uma lista de valores que apareça algo familiar para o usuário final, por exemplo. Tá? Você não quer mostrar tag aqui, por exemplo, não precisa. E o resultado final seria algo parecido com isso. Eu tenho uma outra janela aqui, que eu vou conectar aqui com o usuário final. Aí sim ele está conectando com o LDAP aqui, ou seja, aqui é um usuário comum que pertence a um daqueles projetos, ele é um membro, ele só pode consumir recursos. Tá? O único serviço que ele tem acesso é o Service Broker. Tá? Isso aqui não sei nem porque está aparecendo aqui para ele. Cliquei nesse cara aqui. Só interrompendo. Tem uma pergunta do Daniel que ele comenta aqui. A linguagem de programação continua em JavaScript? Eu não sei se... Já vou chegar lá. Espera 5 minutinhos que eu estou deixando essa parte. Eu estava na dúvida se a galera queria ver código, mas parece que sim, né? Antes de eu adentrar as profundezas aqui. Mas, não, beleza. Vamos lá, já segura aí, Daniel, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Então aqui, como ficou a cara final aqui desse blueprint? Ó? Ficou mais ou menos desse jeito aqui, tá? Eu sempre tenho um nome para o deployment. Aqui, centro de custo aqui é um valor arbitrário, isso vai para uma tag. Tá? Isso é para extensibilidade, tá? Basicamente. Poderia ser código do projeto, poderia ser o nome da sua área de suporte, alguma coisa assim, tá? Então aqui pode ser qualquer coisa. Aqui, olha só, aqui já não tem tag, aqui eu já selecionei, ó, production ou development. Ou poderia ser dev, prod, staging, pode ser qualquer coisa, ou pode ser por site A, site B, site C, tanto faz, tá? Ou assim por diante. Então, cliquei aqui, isso aqui, nos bastidores, vai gerar a tag que vai mandar ele para o lugar certo, para o recurso computacional certo. Tá? Tamanho da instância, vamos escolher small aqui, vou escolher aqui, totalmente arbitrário isso aqui também, tá? Peguei de exemplo aí de vários clientes que eu já fiz, colocar o web server aqui, ele vai ajudar a formar o nome da máquina. Tá? Tipo de armazenamento, eu vou colocar Silver aqui, Silver é um RAID 0, por exemplo, tá? Aqui ele está adicionando um volume adicional, vamos mudar esse volume para 20 GB e eu quero que esse volume esteja em outra política de armazenamento. Tá? Vou pegar aqui, pumba, mando o meu deployment. Opa, o que eu fiz aqui? Tá, isso aqui tem cagada aqui, vai ficar em 10 mesmo. Esqueci de mudar lá no blueprint. Então ele vai ficar aqui, essa tela aqui, para quem conhece o VRA7, é igualzinha. Tá? Essa tela aqui, eu já tenho algumas coisas provisionadas aqui. Tá? Enquanto esse cara clona aqui, pega esse cara aqui, por exemplo, ó, eu tenho ele conectou numa rede, ele deu um nome para a máquina, ele criou um grupo de segurança para essa máquina e criou um volume adicional de disco.
Totalmente opcional, tá? Poderia ser só uma máquina virtual sem nada, lisa, conectada numa rede ou sem qualquer coisa em volta dela. Ou pode ser super sofisticado, tá? Posso colocar balanceador de carga, posso criar uma rede sob demanda e assim por diante. Ou mesmo isso aqui para AWS, para Azure, Google Cloud, a cara é a mesma. Tá? A cara é a mesma, só preciso criar o blueprint de uma forma que ele permita isso. Vocês viram a tela do Duboc ali, ele tinha provisionado algumas coisas em nuvem pública, por exemplo. Tá? É igualzinho, dá na mesma, o VRA ele meio que trata tudo de forma igual. Então, até no vSphere, você percebe que tem coisas ali que são específicas para nuvem pública que não se aplicam ao vSphere, por exemplo. Ou, por exemplo, IP público, por exemplo. Na AWS, se você não mexer em nada, por padrão, toda instância tem um IP público. Mas se você não mudar nada, criar uma conta lá, um VPC e não fizer nada, isso não se aplica para nuvem privada, para vSphere, por exemplo. Tá? Agora vamos lá. Eu criar uma máquina assim, desse jeito, geralmente não é suficiente. Geralmente eu tenho sistema de ticketing, eu tenho o CMDB, eu tenho que colocar ela em backup, possivelmente em monitoração, eu tenho mais um monte de coisa que normalmente a gente precisa fazer para pôr uma máquina em produção do começo ao fim. E como que a gente trata isso? Aí a gente tem as opções, aí a gente vai para as partes avançadas de customização. Então eu vou deixar esse cara aqui, vou voltar para cá, para minha tab de administrador. Se eu vim aqui no vSphere, olha, acabou de ligar a máquina aqui, ó, e você pode ver que a máquina foi para a pasta que eu queria no vCenter, ele foi para o resource pool correto aqui, de acordo com a tag, ele foi conectada na rede overlay do NSX que eu especifiquei. Se eu vim aqui no NSX, a gente vai ver que ele criou um grupo de segurança sob demanda. Aqui, ó, vamos vir aqui, ó, cadê grupos? Ele criou, aqui, ó, ele criou um grupo de segurança sob demanda, eu não sei qual foi aqui, já tinha um provisionado, tá? Colocou minha máquina virtual dentro, ó, se eu olhar os membros aqui, ó, eu tenho um endereço IP aqui, que é o endereço da minha máquina virtual. E isso, colocar num grupo de segurança significa que essa máquina já entrou em determinadas regras de firewall. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu firewall distribuído, também não vou falar muito disso agora, porque esse assunto é muito grande, significa que ele cria o grupo e cria a regra. Eu criei um grupo, eu pedi para ele criar um grupo de segurança permitindo SSH, por exemplo, para a máquina. Então o que ele fez? Criou uma regra aqui, com as origens e com os destinos. O destino é um grupo de segurança da máquina, SSH é aplicado nesse cara aqui. Em outras palavras, se eu estou num ambiente fechado de Zero Trust, em que está tudo bloqueado, essa máquina entra, por exemplo, e para ela está permitido SSH, tá? Ou HTTP, HTTPS e assim por diante. Eu só quero mostrar aqui o quanto que o VRA pode, até onde ele pode colocar uma perna em cada lugar aqui e trazer o serviço completo para você. E vamos lá, então. Agora, o que acontece? Como que eu resolvo o que eu não tenho nativo aqui? Eu tenho um monte de coisa nativa, eu posso provisionar nativo, fazer um monte de coisa nativa, mas você sempre vai ter alguma coisa que não está aí, que eu, por exemplo, quero, por exemplo, mandar uma chamada REST para cadastrar essa máquina numa CMDB, ou abrir um change request no ServiceNow para registrar a máquina, ou algo assim, que são as coisas mais típicas aqui. Então a gente vai para extensibilidade, tá? Então eu volto para cá, eu volto para o Cloud Assembly, e extensibilidade nós temos duas opções. O que a gente já tinha com o Orchestrator e as ações ABX. Então o que eu tenho aqui basicamente? Eu tenho tópicos de eventos em que eu posso inserir uma ação. Tá? Ou seja, por exemplo, o mais típico aqui, ó, compute post provisioning, por exemplo. Em outras palavras, faça alguma coisa antes de eu criar a máquina. Por exemplo, vai lá no DNS e registra essa máquina, por exemplo. Tá? Ou cria um change request, alguma coisa. Ou post provisioning, cadê? Compute aqui, ó, post provisioning, ou seja, depois que a máquina já existe. Vai lá e faz alguma coisa no VROps para colocar ela num grupo, configura ela no seu software de backup, alguma coisa assim. Esses são os mais comuns. Faça alguma coisa antes da VM nascer e logo depois que ela terminar. Configura disaster recovery, configura replicação, etc. O que você imaginar. O ponto é, aí eu tenho que desenvolver, eu não vou ter nada pronto. Então eu vou criar uma ação e depois eu vou criar uma subscription ligando a ação a esse tópico. Então, por exemplo,
Vamos supor aqui, ó, sei lá, ó, config backup, aqui, alguma backup, por exemplo. Então eu vou dizer, olha, qual tópico? Olha, post provision, cadê? Ou seja, depois, quem já fez isso no VRA7 está vendo como está simples isso aqui, né? O VRA7 tem uma lista de, sem brincadeira, temos 200 nomes diferentes e nenhum deles é tão familiar quanto esses aqui. Tá? Escolhi, ó, é nesse momento que eu vou executar alguma coisa. Agora, o que eu vou executar? Bom, eu não tenho nada, que eu não criei nada aqui, tá? Bom, não criei nada das ações ABX, mas o Workflows no Orchestrator tem esse monte aqui, vamos supor, ó, sei lá, faça alguma coisa aqui qualquer, né? Faça isso quando chegar nessa fase, alguma coisa assim, tá? E aí, aí tem umas opções avançadas aqui, não vem ao caso agora, tá? E vamos lá, essas ações, a vantagem das ações ABX, a vantagem é que ela executa aqui no próprio VRA. Tá? Eu não preciso ir lá no Orchestrator desenvolver uma coisa e trazer ele para cá. Então vamos, por exemplo, aqui, ó, set backup aqui, por exemplo. Vamos colocar nesse projeto e aqui, por exemplo, aqui eu posso fazer PowerShell, Python ou Node.js. Crio minha ação aqui, tá? Tem algumas complicaçõezinhas aqui, tá? Vocês devem estar se perguntando por que já veio isso aqui, handler, context, inputs aqui. Também, se der tempo, eu já mostro para vocês do porquê. Em outras palavras, eu crio minha ação, coloco os parâmetros de entrada, o que ele vai fazer. Eu posso fazer algumas outras coisas também, por exemplo, um REST request, por exemplo. Vai lá e faça um post nessa URL com esse payload, alguma coisa assim. Ou finalmente workflows, tá? Falando em workflows, né, vamos lá para o Orchestrator. Quem já trabalha com Orchestrator já vai imediatamente estranhar essa interface aqui. Tá? Essa interface é toda nova em HTML5 e tudo no browser. Tá? Eu demorei um bocado aqui para começar a me acostumar com ela. Ainda tem mais, basicamente tudo que tinha na outra interface tem aqui. Tá? Então aqui, bom, aí eu tenho meus workflows aqui, eu tenho o que já está aqui, basicamente a mesma cara aqui do que a gente já fazia antes. Eu desenvolvo minha ação ou meu workflow que faz alguma coisa e ligo ele lá por exemplo, desenvolvo um workflow aqui que conecta num endpoint REST, registra o cara no service now, alguma coisa e devolve as informações. Eu vou lá e ligo ele no VRA, junto ele no provisionamento. Tá? Ou então, eu posso criar do zero um serviço unicamente baseado no Orchestrator. Então vejam esse exemplo aqui, ó. Isso aqui está indo num servidor, num SQL, criando um banco de dados ali. Tá? Isso aqui foi um protótipo que eu estou criando aqui, foi desenvolvido na unha, tá? Baseado aqui em alguns scripts PowerShell, que eu também já vou falar disso depois. Então, basicamente, eu crio um cara aqui que faz alguma coisa. Nesse caso, na saída dele, ó, ele sai um objeto SQL Database. Aí, isso aqui, para encurtar a história aqui, que também não vai dar tempo aqui antes de todo mundo dormir, esse cara aqui, olha que interessante, ele aparece aqui como um... Ops, cliquei em coisa errada aqui. Esse é o CodeStream. Eu mapeei o recurso e agora, vejam que eu tenho um deployment aqui, ó, de um servidor SQL Server, e dentro dele eu tenho um recurso que é um SQL Database. Se eu clicar nele aqui, ele mostra o SQL Database, ele mostra que, por exemplo, a minha string de conexão, o nome do banco, o usuário, qualquer propriedade que saiu lá do Orchestrator, tá? E eu, inclusive, posso executar ações customizadas contra ele. Tá? Porque ele virou um objeto gerenciado, igual uma VM. Uma VM é um objeto gerenciado. Eu clico aqui no meu servidor Windows, aqui, ó, clico na VM e executo ações contra a VM, adicionar disco, conectar com console remoto, shutdown, etc, etc. Então, isso significa o seguinte, que eu posso trazer aqui para o meu catálogo serviços completamente novos. Então, olha isso aqui, ó, Create SQLDB. Aqui já está com o formulário customizado, já passou tudo. Então, aqui eu posso criar um nome de um deployment aqui, o projeto, nome do banco de dados, aplicação, o nome do usuário da base que eu vou criar, os tamanhos, etc, etc, e pumba, sai um SQL Server do outro lado. Vou fazer um aqui ao vivo para vocês aqui, vamos lá. Sempre quando a gente faz demo vai falhar, né? Mas beleza. Sei lá, vou chamar de
database 10 aqui, vamos colocar, é para aplicação app01 aqui, vou criar um usuário user 10 aqui, vou colocar a senha deles. Aqui falta um confirmar senha, né? Vou pegar os padrões aqui dos tamanhos aqui, né? Quando eu dar um submit aqui, nesse caso em específico, ele tendo lá no Orchestrator executar o workflow e vai me devolver o resultado. Então aqui, ó, nesse servidor, no meu servidor aqui, ó, tem um DB2 aqui, daqui a pouco eu dou um refresh aqui, ó. Daqui a pouco eu dou um refresh, ele vai aparecer aqui, se não falhar, ele vai aparecer esse cara aqui daqui a pouco, tá? Então, ou seja, eu tenho serviços nativos, que estão aqui, é só configurar, provisionar no vSphere, provisionar em nuvens públicas, usar elementos do NSX de rede, usar Puppet, Ansible e assim por diante. Tá? E eu posso criar serviços totalmente novos, que nem esse aqui. Tá? Aqui é um banco de dados SQL, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser tipo, poderia ser um serviço aqui, olha, criar um usuário no Active Directory, por exemplo, né? Tipo mandar um, sei lá, mandar um comando para um switch físico, né? Tipo, eu já vi algum cliente pedir isso, alguma coisa assim. Aqui é o gosto do freguês. Qualquer coisa que você desenvolver no Orchestrator que provisione, faça alguma coisa, eu posso trazer para cá como um item de serviço. E, bom, vamos lá. Já deu tempo, hein? Vamos lá. Se eu dar um refresh aqui, ó. Apareceu o meu banco de dados aqui, deve ter aparecido o meu usuário aqui. Tá aqui meu usuário aqui, ele deve estar no finalzinho do meu workflow aqui. Aqui não, já terminou aqui, ó. Tá, provisionou esses recursos aqui para mim. Respondendo a pergunta do JavaScript, tá? Voltando lá no Orchestrator aqui. Esse é um problema que eu acabei de passar para criar essa automação aqui, tá? Essa é a primeira versão do Orchestrator, tá? Deixa eu pegar aqui um workflow que não tem nada aqui. Essa é a primeira versão do Orchestrator que ele tem suporte a vários idiomas para script, tá? Então, normalmente, eu vim aqui no script aqui e digitaria aqui um código em JavaScript aqui, tá? Por exemplo, aqui jogar uma string, sei lá, qualquer coisa, tá? Eu faria o código JavaScript normal, isso é o que a gente fez a vida inteira no Orchestrator, tá? Porém, agora, olha o que apareceu aqui, ó. De novo, Node.js, PowerCli e Python. Tá? Por enquanto, o suporte a esses caras aqui, tá? Ele funciona normalmente, tá? Agora assim, por que ele fica trazendo esse tipo de coisa para mim? Porque esse cara aqui é mais ou menos, ele está executando num function as a service aqui. Então tem que ser nesse formato, tá? Tem que ser nesse formato exato que ele tá criando aqui, porque ele vai empacotar, rodar isso dentro de um container, num function as a service. Tá? Então, por isso que para qualquer uma dessas, ele vai exigir que você tenha um formato específico aqui, e ele já cospe um exemplo aqui. Tá? Próxima pergunta, que foi a primeira pergunta que eu tive quando eu vi isso. E se eu precisar de outros módulos? Tá? Outros módulos por exemplo, o módulo SQL, que é o que eu acabei de usar aqui. Ele vai popular os módulos mais comuns aqui, ele vai vir com o padrão, nesse caso ele vem com o PowerCli, tá? O PowerCli inteiro, todos os semi-deletes da VMware estão embutidos aqui, então eu posso vir aqui, criar meu script aqui, vai retornar, vai funcionar normal. Mas se eu precisar de um módulo externo aqui, o processo é um pouquinho mais complicado, tá? Eu tenho que gerar esse cara fora, gerar um arquivo zip que contenha meu script, e os módulos embarcados lá dentro e importar como uma ação. Então eu não posso ter o código aqui grudado. Ele vai estar... É por isso que o meu workflow aqui, ó, vocês devem ter notado que todos esses pedaços aqui, que eu separei aqui, cada um deles aqui é um script PowerShell. Tá? Inclusive está aqui, ó. Cada um desses aqui, o delete user, dbsite e tal, é um script PowerShell. Eu tenho que deixar o script nesse formato aqui, handler, os parâmetros têm que entrar dessa forma aqui, e aqui eu extraio de fato os parâmetros de verdade. Eu tenho que pegar isso aqui, criar um arquivo que chama handler.ps1. Tá? Não testei com Python e Node.js, mas se eu não me engano o processo é bem parecido. Criar um arquivo zip que tem esse cara, junto com o módulo adicional que eu estou usando, que é o módulo do SQL Server, e capturar numa action. Aí eu vou vir aqui numa action. E aí, tá vendo que aqui, ó, o tipo é um arquivo zip.
Tá vendo? Então, eu não consigo editar aqui o script, tá? Diretamente. Então, se eu tiver que arrumar algum problema, eu tenho que gerar de novo esse arquivo zip, ou uma alternativa que me deram é configurar isso aqui, configurar o orchestrator contra Git, e configurar o meu IDE, por exemplo, também para version control, aí eu faço um push para o Git e o Git vai alimentar o orchestrator. É uma forma indireta de atualizar. Então, respondendo a pergunta, sim, o VCO é poliglota agora, tem algumas ressalvas, tá? Tem algumas ressalvas, eu já perguntei para os engenheiros do produto se dá para mim instalar módulos e libraries a nível system-wide, para o sistema todo, me comentaram que não é possível, pelo menos por enquanto. Tá? Então, por isso que eu tive que pegar essas funções aqui, e ao invés do meu código tá aqui dentro do próprio bloquinho, aqui ele está escondido aqui embaixo de uma ação. Tá? Mas esse primeiro caso aqui já evitou, por exemplo, de eu ter que ter um servidor Windows intermediário só para rodar PowerShell contra o SQL Server, por exemplo. Que na verdade eu ia. Fernando, Bom, pessoal, também tem mais uma pergunta ali. Tem um caminho assim de upgrade do 7 para o 8? Não tem. Boa pergunta. A arquitetura do produto, como vocês podem ter notado, é bem diferente. Tá? Quem conhece o VRA7 aí sabe que a gente tem que ter banco de dados SQL, temos que ter servidor Windows, tem um monte de balanceador, etc, etc. O VRA8 é bem mais simples. 3 appliances, um balanceador na frente. Só isso. Tá? Todos os serviços estão expostos ali dentro. Não precisa de banco de dados externo, não precisa de nada. É um prêmio, é uma licença para você usar os produtos. Por essa razão, a appliance é bem grande. Internet. Tá? Ele é bem grande. E como o produto é... A arquitetura do produto é fundamentalmente diferente. A gente se livrou daquele código legado do .NET. Não existe um caminho de migração direto. Tá? Você instala do lado. A gente tem aqui, ó. Vocês devem ter notado. Não, entendi. Aqui, ó, que apareceu um VRA7 Migration Assistant aqui. Sim. Assistant não, é um assessment. Esse aqui você conecta com o VRA7 e ele vai te dar um assessment do que você precisa. Então tem algumas coisas que são fáceis. Por exemplo, o Business Group vira um projeto. Mas muitas das orquestrações que a gente fez ali, que usam a API dele de AS, mudou tudo, não tem como usar. Mas a boa notícia é que boa parte dessas integrações que a gente fazia no VRA7 só servia para a razão de que para cobrir as próprias limitações do produto antigo. A maioria dos casos aqui, eu fiz alguma avaliação aqui de algumas implementações do passado, a gente está pensando, putz, a gente criou uma tonelada de código aqui, vai ser um pânico para poder converter isso para o produto novo, né? E na verdade nem tanto. Porque tanta coisa desaparece. Pega o exemplo das tags, por exemplo. Tá? Jogar tag no vSphere. Virou uma coisa nativa no produto que eu não preciso fazer nada fora. Que eu não preciso fazer nada no orchestrator. Então, nesse caso, não preciso converter nada. Eu vou adaptar. Tá? O Workflows de Event Broker, tá? O VRA7, ele tem esse esquema de extensibilidade aqui muito parecido. Tá? Aqui está muito mais bonito, está muito mais fácil de usar. É quase igual, mas eu tenho que ajustar o payload. O que entra e o que sai do script muda a variável que o VRA injeta lá dentro. Bom, basicamente, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês. A cara do produto, não dá tempo aqui de esmiuçar tudo, mas basicamente configura o que você tem de infraestrutura, configura aqui alguns mapeamentos, cria alguns blueprints, cria alguns blueprints aqui customizados. Aqui eu peguei alguns exemplos. Esse aqui eu fui criando aos pouquinhos, né? Coloquei uma máquina, fui complicando ele aos poucos, basicamente pensando em requisitos aí de projetos do passado, e finalmente publica os mesmos. Tá? Seja o blueprint mais simples possível, uma máquina no vSphere, conecta numa rede que existe, e a pergunta aqui tá do Lifecycle Manager aqui, na verdade, a instalação dele é só pelo Lifecycle Manager agora, tá? Boa pergunta também. Dá para instalar na mão? Dá para instalar na mão. Tá? Mas a instalação, a forma lá, o easy installer dele é tudo pelo Lifecycle Manager. Tem pouca documentação de como instalar na mão, tá? Mas dá para fazer.
mas a instalação é pelo LCM mesmo, tá? O que ainda que você possa por dar. voz aqui? Bora lá. Em ambiente produtivo é mandatório ter 3 e colocar um load balance como você comentou, ou eu posso tipo colocar um só? Pode colocar um só. Na verdade, só tem 2 tipos, né? Um appliance ou 3 appliances. Tá? Se você pegar aqui no meu laboratório, que diferentemente do BOC, esses laboratório lento, Nest, aqui tá rodando aqui atrás de mim aqui. Tá rodando atrás de mim aqui nos PCs adaptados aqui. Ele, obviamente, eu não tenho tamanho aqui para executar, eu tenho só um appliance, tá aqui, ó, um único appliance. E ainda tive que capar o tamanho dele, tá? Ele tá com 12 vCPUs e 40 GB de memória, tá? Para compensar tudo, acho que para compensar todos os servidores que ele eliminou da última versão, tá? Mas sim, pode ser um sem balanceador de carga, sem nada, se você quiser. Legal. Beleza. Mas, acho que era isso, né, Fernanda? Isso aí, Não tem eu passei. E a por... VM do Orchestrator também não é necessário. O Orchestrator ele está embutido aqui, como você mostrou, né? Está embutido. Você pode usar um orchestrator externo se você quiser. Tem algumas circunstâncias aí que você quer fazer multi-tenancy, que você quer instâncias do orchestrator totalmente separadas, mas ele já tá, o serviço do orchestrator já está embutido dentro dele. E aquela VM do Identity Manager, ela é mandatória? É mandatória. Ela é mandatória. Outra diferença importante, o VRA7, ele tinha o Identity Manager, ele tinha embutido lá dentro dele. Tá? Ele estava embutido lá dentro. Dessa vez ele cuspiu para fora. Então, se você olhar aqui, eu tenho ele aqui separado, tá? Pode ser, se você já tem o VIDM em casa, tá? Se você já implementou por alguma outra razão, você pode usar desde que a versão bata, você pode usar ele, tá? E é o mesmo Identity Manager da parte lá de End User do Workspace ONE? O mesmíssimo. Então, por exemplo, já tem uma implementação de Horizon, alguma coisa, já tem esse VIDM aqui em cluster, alguma coisa assim, é só utilizar o que você já tem. Entendi. Mais perguntas? Eu acho que pessoal, por enquanto é isso. A gente... Primeiro queria te agradecer, Fernando, foi bem legal aí, foi bem a fundo da ferramenta e é algo bem novo, recente, né? E eu acho que dá até pra gente voltar aí mais uma vez e fazer um parte 2 aí, tem bastante coisa pra falar. Se vocês quiserem, como o Conzati colocou no chat aqui, o produto é muito grande, tá? É que nem o VROps. O do Box escolheu um tema de dashboard, senão ele ficava uma semana falando. Aqui também eu tentei dar uma passada geral, mostrar aqui que muda. Tá? Se vocês quiserem alguma coisa, se o pessoal se interessar por algum tema específico, explorar um tema, por exemplo, desenvolvimento do blueprint ou extensibilidade no Orchestrator, alguma coisa, a gente fala uma outra ocasião aí só sobre isso. Por isso que o feedback, eu passei também o link aí para vocês no chat, o feedback é importante para isso, a gente também consegue ir verificando o que vocês desejam, a gente vai tentando buscar algo mais específico, mais detalhado, enfim, né, a gente tenta buscar algo nesse gênero, né, então o feedback é importante para isso mesmo.